Bom, pessoal, então vamos falar sobre relações interpessoais, né? E o ponto, o foco de hoje é falar sobre o relacionamento interpessoal e a administração de conflitos, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos parar para analisar, né? Relacionamento interpessoal. Eu trouxe essa imagem, né? O poder, o incrível poder da motivação. Fazer uma análise. A gente sabe, né, que a formiga ela pode carregar até 10 vezes o valor do peso dela, né? E não é só peso, né? É o tamanho do objeto. A gente vê formiga minúscula carregando uma folha, né? Então, como é esse exemplo aqui? Um pedaço de madeira. Então, para ela não é leve, né? Só que se você reparar, as formigas, elas andam sempre em bando, sempre em equipe, né? Então, o caráter motivacional, quando a gente analisa, tenta pegar um feedback daquilo ali que você está visualizando, né? O caráter motivacional acaba sendo o ponto de destaque, né? Em relação à equipe. Então, se a gente pegar isso aqui como uma escola, né? E trazer o exemplo, elas fazem construção juntas, elas andam juntas. Se uma carrega um peso, outra carrega outro. Se uma carrega uma coisa, outra carrega outra, né? Então, se a gente pegar isso como exemplo para relacionamento interpessoal, né? A gente interpreta exatamente dessa forma, o incrível poder da motivação. Então, a motivação é o foco, né? Então, motivação pelo entusiasmo. Entusiasmo, né? Ele origina de, né, lá do grego, que significa, é até difícil de falar, né? Que significa Deus em si. Aí você fala, pô, mas eu sou ateu, eu não tenho que acreditar. Aqui não é uma questão de acreditar, aqui é questão de etimologia, né, etimológica da palavra, né, Deus em si. Então, quando você coloca entusiasmo em suas palavras e suas atitudes, você estará exteriorizando uma força poderosa que existe dentro de você mesmo, né? Então, é nesse sentido, né? Se você é de religião A, B ou C, se você é de religião que o foco está em outro país, é outro ensinamento, se você não é de religião nenhuma, se você é ateu, o foco aqui não é isso. O foco aqui é quando você faz alguma coisa, alguma atividade, algum serviço, algum trabalho com entusiasmo, né? Quando você apresenta alguma coisa com entusiasmo e atitude, você impulsiona, né, essa força poderosa da motivação. Significa que você está muito motivado para aquele trabalho, para aquela atividade, para aquele serviço. Bom, vamos ver um pequeno exemplo de entusiasmo, né? Aqui está Charlie Chaplin, né? Eu não sei se vocês conhecem ou se já viram filmes dele, né? Os filmes dele geralmente se passam, né, em torno do século XVIII. Alguns, inclusive, né, se passa, como o filme Tempos Modernos, por exemplo, se passa na Revolução Industrial, ele como operário, né? E ele é aquele cara todo enrolado, é aquele cara que se perde, é aquele cara disperso, mas é aquele cara que não deixa de fazer as coisas, é aquele cara que está impulsionado, né? É aquele cara que erra, mas ele volta lá, continua fazendo, tenta acertar, né? Então é um foco muito interessante, tá? Para a gente fazer essa análise, né? É um filme muito interessante quando você fala de caráter tecnológico, caráter filosófico, caráter motivacional
E você usa esse filme, Tempos Modernos, é um filme em preto e branco, obviamente, né? Você usa esse filme para trabalhar dezenas de aspectos diferentes, né? Não só Revolução Industrial, mas dezenas de aspectos diferentes, psicológico, né? Vários tipos de análise, de relacionamento interpessoal. É um filme interessante, tá? Eu vou até para indicar a vocês, quem não conhece, quem nunca viu em escola, eu vou até editar aqui, vou escrever o nome, vou botar aqui exemplo, filme Tempos Modernos. Tá? É um filme muito interessante, de fato, ele destaca vários aspectos, né? Várias disciplinas, várias ciências diferentes podem apontar coisas diferentes, informações diferentes sobre o mesmo filme, né? Então, o caráter de motivacional e entusiasmo é muito destacado, sabe? É uma coisa que você consegue perceber, que por mais que ele seja todo atrapalhado, ele, de fato, ele de fato vive uma motivação, ele está sempre tentando algo novo, sempre tentando... só que ele se perde, ele dispersa, ele tenta corrigir o que ele fez de alguma forma. Muito interessante, gente. Uma dica muito boa, tá? Vou sair da edição. Bom, o que é motivação? Então, o destaque da motivação, quando você analisa, né, o profissional em uma organização, em uma empresa, né, você pega um profissional técnico, no caso da área de vocês, técnico em administração. Então, olha o que acontece, ó. Pressões dos superiores, influência dos colegas, pode ser influências positivas, podem ser influências negativas, sistemas pessoais, mudança nas tecnologias, nem todo mundo estuda mudança na tecnologia, nem todo mundo está preparado. Você ainda tem muita gente no mercado de trabalho que mal sabe utilizar a ferramenta computador, né? E hoje em dia o computador é uma ferramenta. Vai até, tem dificuldade em celular, mas vai até aprendendo, mas computador ainda é um bicho de sete cabeças. A demanda da família, né, as necessidades da família, programa de treinamento e desenvolvimento, né, você tem que estar se atualizando o tempo todo, aí entra aqui com caráter de mudança de tecnologia, né, ou não só tecnologia, mas filosofia de trabalho da empresa, as condições ambientais, né, e estado de energia interna. Então, olha como um profissional, né, de área específica, que é o nosso caso, é o nosso foco, né, uma área técnica, administrativa, uma área de engenharia, né, que é o nosso foco, né, falar sobre uma área profissional. Olha a quantidade de coisas que estão na cabeça desse indivíduo na organização. Aqui estão alguns exemplos, mas se a gente for parar para debater, a gente ainda vai falando mais, né? Demanda da família pode englobar um monte de coisa, pode englobar o IPVA do carro que está atrasado, a vistoria do carro, as manutenções da moto, pode entrar mais um monte de coisa dentro de cada segmento aqui, ou você pode destacar, né? Separar o que a gente não colocou aqui, por exemplo, né? Poderia botar mais um balãozinho, os hobbies,
né? É importante o indivíduo que tem tanta coisa envolvida, né, processamento, tantas coisas para processar na cabeça dele e ser um bom profissional, é bom ter uma válvula de escape, por exemplo, um esporte, fazer alguma coisa que gosta. Eu gosto de ler livro, é importante ler livro. Eu gosto de esporte, é importante esporte, eu gosto de videogame. Então tem a sua importância, né? Para ele, de alguma forma, fazer esse escape. Então, é fácil sentir tudo isso daqui e trabalhar com isso na sua cabeça. Caso de vocês pegam um aluno, né, a quantidade de disciplinas no curso que você tem, com demandas diferentes, né, o seu transporte, a sua vida pessoal, seus amigos, você tem outras características, outras pressões, outras atividades, outras situações, que é a mesma coisa, é mais fácil sentir toda aquela pressão, toda aquela, né, do que explicar. Mudança tecnológica, principalmente, rede social, saber separar as coisas, né? Tem gente que vive no mundo da rede social e esquece que existe um mundo real, né? Na rede social não existe pobre, não existe doença, não existe nada. Na rede social todo mundo é rico, não existe problema, a foto de todo mundo é bonita, né? Ainda tem mais esse impacto, né, na cabeça do indivíduo, olhar a fotografia que postou, toda trabalhada, e olhar o espelho e ver que são pessoas diferentes. Isso mexe com o psicológico também. Ou seja, esse mesmo cenário aqui, né, sobre motivação, a gente pode aplicar não apenas em ambiente industrial, não apenas em ambiente empresarial, a gente pode aplicar na nossa vida, a gente pode aplicar em segmentos diferentes, tá? Só que esse destaque aqui, ele é espetacular, né? É mais fácil sentir tudo isso daqui, passar por isso, do que você tentar explicar, né, essas informações, o que você está sentindo, né? Bom, então a motivação, a palavra motivação, ela vem do latim, né, que ela está relacionada a motivo mais ação. Por mais que a etimologia da palavra nos induz, né, a motivação, pô, ficou claro para mim que era motivos mais ação. Mas olhando a palavra e falando a palavra motivação, né, você pega com o sentimento. Eu sei o que é motivação. Estar motivado a fazer algo. Né? Só que na etimologia da palavra, para agir. Né? Ou agir, ou falando ao contrário, ou agir porque você tem que ter a pessoa agir de uma determinada forma. Esse setor. Está de percepções, recompensas, punições, pressões, esse impulso de ação gerado por mim. Então, fazendo a teoria da escada, né, que eu gosto muito de trabalhar, deixa eu melhorar a cor dessas palavras aqui, porque ela está muito clara, não sei como ela está aparecendo para vocês. Na dúvida, eu vou botar até em cor diferente, mas já destaca. Então, voltando aqui. Teorias motivacionais, né? É você ter sempre, assim, que é bacana, né? Ele quer pegar alguma coisa, mas tá sempre à frente. Então, é o fato, é o objetivo. Isso aqui
ele destaca muito o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo, nesse caso, para ele aqui, o foco não é nem subir a escada, o foco dele é pegar isso aqui, só que ele, para pegar isso aqui, ele acaba subindo a escada, né? Então, aqui nós temos fatores higiênicos ou ambientais e os fatores motivacionais, né? Eles são a partir de um determinado ponto. Então, vamos lá, passo a passo. O primeiro degrau, a gente destaca, né, a parte fisiológica, a manutenção da integridade do bem-estar físico, né, que é o caso da sobrevivência. Segurança, né, estabilidade, previsibilidade do futuro. Sociais, relacionamento interpessoal. Né, olha o nosso foco aqui, ó. Relacionamento interpessoal, quis botar de outra cor, azul mais escuro, mas não sei se deu muito certo. Relacionamento pessoal, dar e receber afeto, aceitação, autoestima, reconhecimento e valorização do indivíduo, né? E autorrealização, realização do próprio potencial para prazer com o trabalho. Então, necessidade fisiológica, segurança, social, autoestima, autorrealização. Está aqui a nossa escada, né, que é uma teoria motivacional, que toda vez que você inicia um projeto, lembra que eu comento? Muito, você inicia um projeto, você cria uma nova escada, né? E a escada, para atingir o seu objetivo, ela acaba passando por esses parâmetros de Maslow, e ele fez a pirâmide de Maslow para destacar esses pontos, né? Então, chamado motivograma, significa o exercício do autoconhecimento. Então, repara aqui a imagem, tá vendo? Ele está num espelho aqui, ó. Ele está se enxergando, dando a mão para si e atingindo, procurando atingir, né, o ápice dessa escada motivacional. Então, estou bem com o meu trabalho, com o meu estudo, com a minha vida, está organizada. Então, o exercício do autoconhecimento. Então, a pirâmide de Maslow, ela acaba sendo, né, transversal a tudo que a gente fala sobre análise comportamental, comunicação e relacionamento, né? Então, vocês reparam que a gente sempre vai esbarrando, né, na pirâmide de Maslow. Então, tá lá, as necessidades fisiológicas, segurança ao qual o indivíduo participa diretamente, social, autoestima, autorrealização. Autorrealização. Então, a teoria motivacional, a gente, né, nós reparamos que tem relacionamento com a sua vida pessoal e relacionamento com a sua vida paralelamente com a sua vida profissional. Então, essa imagem que ela acaba se tornando bem interessante por conta disso. Vou tentar aumentá-la. Ficou bom, ficou ruim não. Então, satisfação fora do trabalho, né? Falou de necessidades fisiológicas, destaca a comida, água, sexualidade, sono, repouso, né? Se você não tiver com sono e repouso em dia, você atrapalha tudo que está para cima, paralelamente ao trabalho, você atrapalha tudo que está para cima. Um simples item, né? Sono e repouso, né? Ou comida, água, se você não come direito, se você não come bem, né? Porque às vezes não é a quantidade de comida, mas a qualidade da comida. Água, se você... Ah, pô, mas eu não gosto de beber água. Eu sou um que eu não gosto de beber água. Ou seja, e água é muito importante para tudo, gente. Para o seu corpo funcionar bem, para tratamento de doença. Não é só medicamento, é água também. Manter o seu corpo hidratado faz toda a diferença. Então, eu me treino. O tempo todo eu estou com uma garrafinha do lado.
A parte de segurança, ó, em relação à vida pessoal, liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras, né? Agora, aqui, voltando na necessidade fisiológica, vamos falando paralelamente, né? Isso torna mais interessante. Fisiológica. Falou em satisfação ao trabalho, falou na pirâmide do trabalho. Fisiológica é o horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico. Já a segurança, né? Trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego. Muitas das vezes, gente, a gente fica preocupado. Eu já passei por isso, em querer ganhar muito, 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 ganhar muito, e não se preocupar com outros parâmetros importantes. Se é um trabalho seguro, se tem remuneração e benefícios, porque muitas das vezes você ganha menos, mas a empresa tem remuneração e benefícios. Então, você paga menos imposto de renda, você perde menos dinheiro e você tem mais necessidades atendidas, né, do que você ganhar muito e não ter nada disso aqui. Ou ter, né, uma instabilidade em relação à permanência no emprego, né? Então, é um ponto de segurança muito forte, né, que pessoalmente a gente está relacionado à liberdade, mas é que você não quer, no trabalho você não quer toda essa liberdade, você quer permanência, você quer uma coisa estável, você quer uma estabilidade. Né? Do ponto de vista na hierarquia social, né, na área social, em relação fora do trabalho, está relacionado à família, grupos sociais, comunidade, né? Tem gente que participa de grupos sociais, religiosos e não religiosos, né? Participa de organizações não governamentais, ONGs, né? Separa a parte que não seja de trabalho propriamente dito, de emprego, né? Você gera um trabalho que te satisfaz, que o seu salário é a satisfação do emprego. No seu emprego, o ambiente social está relacionado à amizade dos colegas, à interação com que é o que te motiva. Na pirâmide, a parte de estima em relação fora do trabalho é a aprovação da família, a aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, né? Ou do senão fica parecendo que está falando politicamente, né? Ah, tem que me tornar um cara político, não necessariamente, mas os seus vizinhos, pô, né? As pessoas te conhecerem, saber que você é do bairro, ou quem é religioso, o pessoal da igreja te reconhecer, contar com você, né? Então isso mexe com a sua estima. Em relação ao emprego, o reconhecimento no seu trabalho, muitas das vezes, gente, aqui, ó, lá no final tá promoções. Promoção de trabalho realmente, né? Te dá uma autoestima, você se sente, e você sobe, né? Você sente uma autorrealização, você sente um crescimento pessoal. Então, a promoção é muito, muito interessante. Mas muitas das vezes, gente, não é só o dinheiro que vai satisfazer o profissional. Né? Um reconhecimento do chefe ou de um colega de trabalho, de um líder de equipe, né? Sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, se está gerando um resultado positivo, né? Reconhecimento. Né? Então, o reconhecimento pessoal, né, motivacional, que é o nosso caso, nem sempre está relacionado a aumento de dinheiro. É claro que o aumento de dinheiro é uma outra forma de reconhecimento, né, talvez, às vezes, de promoção, mas o reconhecimento pessoal ele é muito importante. Por exemplo, um líder, né, você quer sentir isso aqui bem interessante? Você vai almoçar com os colegas de trabalho, aí o seu chefe vai lá e senta junto. Tudo bem que o bate-papo lá, a pessoa vai ficar meio comedido, mas você vai sentir, pô, o cara tá aqui, sabe? O cara reconhece a gente, o cara sentou com a gente. Pode parecer uma coisa pequena, né? Mas quem tá na linha de frente ali percebe, poxa, o cara tá
o nosso setor está dando resultado, o cara está gostando, o cara está se aproximando mais, né? O chefe está diferente, ele fala com a gente diferente, então ele está reconhecendo o nosso trabalho. E isso motiva, né? As responsabilidades, então, poxa, ter muita responsabilidade é ruim. Mas a vida não é a vida de adolescente para sempre, que você tem responsabilidades limitadas, né? Quando a gente fala de estímulo em ambiente profissional, é importante que você receba mais responsabilidades diferenciadas, metas, né? É importante para o seu crescimento profissional. Isso pode resultar num volume ou numa dificuldade, né, de trabalho muito grande, que às vezes você precisa até estudar mais para atender aquela responsabilidade, mas isso te faz evoluir, tá? Orgulho e reconhecimento acaba sendo paralelo, e a autorrealização fora do trabalho destaca, né, a ponto de educação, você evoluir nos seus estudos, você não parar de estudar. Por exemplo, você vai terminar o técnico que você estuda, né? Ou se você estivesse fazendo uma graduação, você está doido para terminar. Ah, caraca, não acaba isso, doido para terminar. Terminou, lembra do lance da escada, né? Que eu trabalho muito esse conceito. Terminou essa escada aqui, você vai produzir outra, você vai criar outra. Seja um curso de qualificação, seja um profissionalizante, seja uma graduação, você vai procurar sempre evoluir, né? E existem dois tipos de crescimento. Deixa eu aproveitar esse da pirâmide aqui para falar sobre educação. Você tem um crescimento vertical, né? Você tem os cursos profissionalizantes, cursos de qualificação, e você tem a área de pesquisa, né? O mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, não é só o crescimento vertical. Repara que o crescimento vertical, ele é muito selecionado, ou seja, quanto mais você sobe, mais você ganha, em contrapartida menor são as chances de conseguir trabalho, né? Porque é muito selecionado, é muito seleto. Né? Eu trabalho nesse conceito da educação duas pirâmides, a pirâmide desse formato aqui para cima e outra idêntica invertida para baixo sobre quantidade de vagas barra salário. Né? O salário, aliás, só sobre salário, esquece a quantidade de vagas, só sobre salário. Então, se você está lá no campo da pesquisa, você tem grandes salários e você vai reduzindo para profissionalizantes de cursos de qualificação. Só que na pirâmide do conhecimento, o que te dá maior embasamento, né, são exatamente técnico e embasamento prático, né? Técnico e qualificação. A graduação vai te dar um embasamento mais teórico, dependendo da graduação, ainda vai, né, te introduzir mais atividades práticas. Mas quanto mais você vai subindo, você vai entrando mais no campo da pesquisa científica, tá? No ponto de vista de religião, a gente já veio comentando, não é que você seja obrigado a ter religião, né? Você pode ser ateu e ser uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa religiosa é diferente de ter religião. Uma pessoa que tem religião geralmente é religiosa. Uma pessoa que não tem religião pode ser religiosa também, tá? Passatempos, crescimento pessoal e, né, paralelamente no trabalho, trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, né, e crescimento pessoal. Então, a pirâmide de Maslow, como eu comentei, ela trabalha vários parâmetros diferentes. Você pode analisar ela, né, em disciplinas diferentes. Né, em comunicação corporativa, né, em relações interpessoais,
A gente consegue traçar o paralelo, né, da sua vida pessoal com a sua vida profissional, né? Então, é uma ferramenta muito interessante para fazer análise. Aí, pessoal que está online, qualquer dúvida, interage, tá, gente? O nome de quem está aí, para que eu possa fazer o lançamento para vocês, tá? Pode ir, inclusive, se vocês quiserem. 10 fatores motivacionais no ambiente de trabalho. Então, um bom ambiente de trabalho, espírito de equipe, isso aqui é fundamental, né? Ah, não, mas eu já trabalhei com um profissional que ele era só técnico, tá? Mas a qualidade técnica dele, você imaginava que a pirâmide do conhecimento ele estava lá em cima. O cara só técnico há 50 anos, então ele já viu de tudo, né? E, cara, eu me arrisco a dizer que ele era o melhor profissional, não vou citar nomes, mas eu me arrisco a dizer que ele é o melhor profissional da área de automação que eu já vi na minha vida, né? Sendo que muito engenheiro. O cara é muito bom tecnicamente. Muito bom. Eu nunca vi ninguém parecido. Não é que não possa existir. Eu não vi e eu já rodei bastante, né, profissionalmente. Agora, ele não sabia trabalhar em equipe de forma alguma. Né? O cara era grosseiro demais, o cara não sabia trabalhar em equipe, o cara sacaneava o próximo, sabe, para derrubar. Ele era uma pessoa muito difícil. Então, profissionalmente, não basta ele ser uma boa pessoa da área técnica, ele tem que saber trabalhar o espírito em equipe, ele tem que ser um bom profissional no geral. Né? Se ele for bom só tecnicamente, chega uma hora que ele perde espaço. Né? Se a filosofia da empresa deixar ele quietinho fazer um trabalho dele, ok. Agora, se a filosofia da empresa for crescer, de alguma forma ele vai precisar lidar com pessoas. Né? Então, pessoas ou aturam a forma dele porque ele é necessário, ou ele vai ter que trabalhar isso daqui em algum momento da vida dele. Tratamento respeitoso, isso aqui também é muito importante. Né? Se você está com um espírito de equipe, você tem que saber respeitar a pessoa e os limites dela e como ela é. Né? Reconhecimento profissional, condições de segurança, né? Fazer o que gosta, isso aqui é muito importante. Muita gente se preocupa em fazer o que os pais acham que tem que fazer. Mas fazer o que é fundamental. Né? Por quê? Porque você potencializa aquilo ali. O caráter motivacional, ele potencializa aquilo que você gosta de fazer. Te dá uma energia boa, você acorda diferente. Você fazer o que não gosta, você já começa o seu dia reclamando. Fazer o que gosta, você já começa o seu dia diferente. Autonomia e decisão nas decisões. Você poder participar de determinados, poder expor sua opinião. E muitas das vezes, gente, o líder, o chefe que só toma decisão sozinho, chega uma hora que ele começa a tomar decisões erradas. Quando ele participa da equipe das decisões, às vezes quem você menos espera, quem o líder menos espera, vem, sabe, uma informação de alta relevância que muda tudo. Comigo já aconteceu isso várias vezes, quando eu era líder de equipe, tinha reunião, passava a madrugada desenvolvendo uma boa reunião, bons pontos, uma boa forma de lidar, de trabalhar, né, uma boa projeção, perdia a madrugada toda. Aí chegava na hora da reunião, cada um perdendo para fazer o seu segmento, para poder se destacar lá e debater, e o cara que não fez nada, só dormiu, chegou na hora lá, ele visualizou, pegou um ponto diferente, fez um comentário que mudou tudo. Mudou tudo. Né? E ele não passou a madrugada fazendo o papel que ele tinha que fazer. Mas quando ele viu o panorama de fora lá,
fez um comentário que mudou tudo, né? Então, autonomia e decisão nas decisões. Não quer dizer que isso sempre vai acontecer, não, tá, gente? Se você tem as suas metas, você tem que batalhar por elas. Oportunidade de crescimento profissional, clima organizacional, né, estruturado e confiante, e salário justo compatível com o desempenho, né? Compatível com sua função de trabalho e compatível com o desempenho. Porque se você é uma pessoa que está num nível de trabalho com salário X, mas o seu desempenho é elevadíssimo, né? Se você não, enquanto líder, não analisar isso e deixar mais justo o salário dele, ele vai decaindo, né, nos outros fatores. Agora, 11 fatores desmotivadores. Falta de direção e controle, né? Você tem uma direção na sua empresa que não, não trabalha. Aparece de vez em quando para reclamar. Então, isso vira um caráter desmotivacional. Desorganização, falta de união e coleguismo, desconfiança, protecionismo, discriminação, né? Liderança centralizada, individualizada, liderança insegura e instável, não valorização, né? O não reconhecimento do trabalho. Isso aqui desmotiva muito, sabe? Um profissional que faz muito e não é reconhecido, e falam que, não, você não faz mais do que a sua obrigação, né? Fazer mais por menos. Então, a falta de reconhecimento, como eu falei, reconhecimento nem sempre é aumento de salário. Reconhecimento nem sempre é promoção naquele momento, né? Impossibilidade, né, de expressar ideias e opiniões e ausência de um bom ambiente de trabalho. Então, são fatores desmotivadores no ambiente de trabalho. Então, esse profissional aqui é um sério profissional que ele pode acabar entrando numa decadência e a empresa acabar desligando um bom profissional ou ele encontrando uma vaga em outra organização e tentar do zero, né, trabalhar em ambiente satisfatório. Bom, relações interpessoais, né? Eu editei. Pronto. Bom, é a transmissão de um modo de pensar. Aqui, relações interpessoais, eu vou botar aqui, eu vou acrescentar relacionada à comunicação. Tá? Então, é a transmissão de um modo de pensar, de ser, de sentir, objetivo influenciar e obter reação de quem recebe a mensagem. É muito mais que um mero ato de falar, né? Requer ver, ouvir, sentir, né? Pô, mas então um relacionamento pessoal via WhatsApp. Né? Você vê o que a pessoa escreve, você ouve o que a pessoa escreve, você sente pelo que você vê ou por uma videochamada, você consegue, né, interpretar uma boa comunicação e um bom relacionamento. Né? Só que escutar é diferente de ouvir. Escutar alguma coisa e você parar para analisar, ouvir, né, você está prestando atenção. Você está ouvindo, você está parando para ouvir aquela pessoa, você está prestando atenção. Você pode estar escutando um monte de coisa, mas você está ouvindo aquela pessoa. Bom, quer saber se a sua comunicação foi eficiente? Então, no caso, leia, né, que é a expressão corporal, sinta, veja a luz que brilha no olhar do outro. Você vai ler a pessoa, né, a pessoa se comunicando, você vai prestar atenção nela. Quando você realmente souber ouvir, o mundo de oportunidades vai surgir. Então, ouça seus clientes, sua família, seus amigos, e você já aprenderá muito.
né? Principalmente ouvir a você mesmo, ouvir o que você tem para falar, né? Ouvir num ato de prestar atenção, não só na palavra, não só no conteúdo, mas como a pessoa fala, né? Determinadas porcentagens de percepção, ela está na voz, ela está na expressão, ela está na entonação da voz, né, melhor dizendo, na expressão, ela está, né, destacada no que você está ouvindo, na forma que você está ouvindo, em vários você está absorvendo, se você se comunica pelo que você está entendendo, né? Aí a pessoa, não é por aí não. A comunicação ela vai ficar muito mais interessante. Tá? Então, o ler a pessoa, a expressão corporal, está relacionado, né, a você prestar atenção, inclusive em você mesmo. Ouça, pergunte, compreenda e só então dê sua resposta. Bom, se tratando de fazer uma análise enquanto você está em uma conversa, seja ela profissional ou não, né, os pontos, se a pessoa fala olhando para você, ela está direcionando aquele comentário a você. Agora, se ela fala com você, né, e olhando para outra situação, ela está dividindo, né, ou se ela está te ouvindo olhando para outra coisa, ela está dividindo parcialidade, né? Então, pode acontecer da comunicação ficar comprometida, ou a interpretação dela, né, não ser 100%. Então, o conteúdo da fala, né, ordenação da fala, gramática, vocabulário. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, não é que eu não entenda gíria, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar com quem só fala em gíria. Eu perco o foco, sabe, da percepção. Para mim é difícil. Aí você fala, pô, mas o mundo está evoluindo. Para mim é difícil. Não é fácil, né, me comunicar com uma pessoa que só fala em gíria, cria gíria, e eu não consigo. Para mim é muito difícil. Então, na aparência, como a pessoa está vestida, né? Você vai comprar um carro, você vai de chinelo, mal vestido, você tem um tratamento. Você vai bem vestido, você tem outro tratamento. Não é que o cara que está chinelo, mal vestido, não tenha dinheiro. A questão não está relacionada a dinheiro. A questão não está relacionada a poder aquisitivo. Está relacionada à comunicação visual e não apenas verbal. O cara pode chegar lá, eu tenho 50 mil, quero comprar um carro de 45. Sabe? Beleza. Poder aquisitivo você tem. Agora, a mensagem que você passa em relação à aparência, ela tem um potencial muito importante, né? Por exemplo, você pega um professor e ele vai trabalhar de bermuda e chinelo e camiseta de time. Não é que o que ele tem para falar não é importante. Não é que a expressão facial dele não seja importante, os gestos, mas a aparência conta muito, né? Para você, caraca, vira uma referência você prestar atenção, né? Eu mesmo eu tive um professor, não posso falar a instituição, mas foi uma grande instituição no Rio de Janeiro, que ele ia de tênis esportivo, bermuda de tactel, blusa de time, toda a aula. Mas como é que uma grande instituição o cara vai trabalhar assim? E ele é referência em estatística no Brasil e em outro país, né, na Inglaterra. O cara é referência. Ele é muito bom, sabe? Ele é um dos melhores do mundo naquilo ali. E a aparência dele, ele se veste totalmente inadequado, né, em relação a quem é, a potencialidade, né, a energia que o cara proporciona em relação à experiência profissional dele. Você vê, caraca, não, parece que o currículo do cara e como ele se veste parece que são situações, são pessoas diferentes, né? Fica desconecto. O gesto, a postura, a forma de falar. A forma de falar está aqui, né? Mas
a postura, a forma com que a pessoa gesticula, então está muito associado, né? Expressão facial. Você tem um profissional que ele fala rindo, você tem um profissional que ele fala mais sério, você tem, isso tudo conta, né? A expressão é mais séria, a expressão é mais brincalhona, isso tudo conta, né? Quando você trata de transparência e comunicação. Eu não estou dizendo que seja o cara que sorri mais, que é mais brincalhão, o cara que é mais sério, não estou dizendo que não seja mais, tudo conta, né, em relação a determinadas profissões. Determinadas profissões o cara tem que ser, quanto mais animado, melhor. Determinadas profissões, quanto mais sério, né, melhor. Ele passa uma mensagem de segurança naquilo ali que ele está trabalhando, ou que ele está tentando se comunicar. Né? E a fala até ajuda, né? O que está escrito aqui em cima, né? A ordenação da fala, a gramática, o conteúdo da fala, né? O vocabulário. Isso é muito importante em um ambiente corporativo. Então, saber ouvir, empatia, comunicação não verbal, canais de comunicação, ruídos ou obstáculos, né? Você soube de uma situação por terceiros e aquilo ali pode impactar no seu trabalho e a informação chegou meio ruidosa, você tem a opção de ir lá na origem, lá na pessoa de origem. Pô, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não é isso não, cara, isso aqui é assim, assim, essa. Ou seja, o ruído criou alguns obstáculos ali para você que você foi direto na fonte perguntar e ele tinha explicação escrita, né? São os pontos que, na verdade, a gente vem, né, já falando aqui em algumas imagens, mas está selecionado para a gente. Então, reparou, pessoas com vestimentas diferentes, né, para segmentos diferentes. Aqui, ó, um é atleta e não vai se vestir igual ao executivo. Não vai se vestir igual técnico ou engenheiro, não vai se vestir. Então, são vestimentas diferentes para áreas diferentes. Bom, né? O que de inteligência e o que de estado emocional. Então, 90% da diferença entre pessoas que obtêm grande sucesso pessoal e profissional e aquelas com desempenho apenas mediano. Isso deve ao fato de relacionamentos de competências comportamentais, né, segundo Daniel Goleman, mas muito mais do que as habilidades aprendidas, né, em uma instituição. Então, as competências comportamentais, elas passam, inclusive, a absorver muito mais, né, o que você aprende. 5 componentes principais quando se trata de inteligência, né, emocional, destacando como um fator de sucesso. A autopercepção, né, a autoanálise, por exemplo, a autopercepção. Muitas das vezes, você fazer uma autopercepção, você pode acabar julgando apenas os pontos positivos que você proporciona. Agora, os pontos negativos para você melhorar, para você corrigir, às vezes você precisa de determinadas ferramentas, né? Como criar, né? De desenhar aquilo que você faz, escrever aquilo que você faz, como você faz, como se fosse um algoritmo, passo a passo, analisar o resultado e você pegar a fonte da onde você precisa melhorar. Né? Autocontrole, automotivação, né? Empatia e práticas sociais. Então, são as 5 componentes principais, né, para você ter uma inteligência emocional e um destaque, né, como um fator de sucesso. Fator de sucesso, gente, não é só pensar, o cara, o empresário, o multibilionário. Não, fator de sucesso na sua carreira, sabe, na vida pessoal, você ser uma pessoa de sucesso relacionado a essas 5 componentes, né? Você fazer uma autoanálise o tempo todo, você se corrigir, né? Você procurar melhorar,
né? Você ter autocontrole sobre as situações, uma automotivação, empatia, práticas sociais. Tá vendo? O caráter emocional, né? A razão e a emoção como um equilíbrio. Agora, a inteligência emocional nas relações interpessoais, né? Então, a inteligência emocional. Ah, beleza, escreveu aí. Tá aí, beleza. Então, a inteligência emocional nas relações interpessoais, né, é o destaque que a inteligência social é a aplicação da inteligência emocional nas relações interpessoais. Né? Olha aqui, a inteligência social é fundamental, né, para a inteligência emocional, que a gente acabou de falar, nas relações interpessoais. Então, ser socialmente inteligente é possuir alto grau de empatia e de consciência social. Impacta a produtividade, por exemplo, dentro de uma organização e favorece exatamente, né, a persuasão e convencimento naquilo que você quer, naquela mensagem que você quer passar. Bom, então, no relacionamento interpessoal, né, do ponto de vista social, a competência é valorizada no mundo corporativo, social, convivência, né, a convivência vai trazer exatamente uma maior proximidade em relacionamento interpessoal, né, a maneira pela qual as pessoas se relacionam, né, amam, odeiam, competem, né, profissionais que competem, às vezes não faz nem essa necessidade, mas o profissional que está do teu lado na mesma função que você, vê você se destacando, ele quer se destacar também. Né? Isso acaba até sendo perigoso. Pelo bom motivo, não, vamos evoluir. Mas como competição se torna perigoso. A não ser que seja uma característica da empresa. Né? Como na década de 90, a Suzuki criou a moto mais rápida do mundo de pista. Aí veio a Kawasaki, pegou todas as equipes e fez uma competição, fez uma meta. Desde o projeto, desde o desenho no papel, e a Kawasaki ia bancar todos os projetos, ou seja, iam criar, eu acho que foram 3, 4 protótipos, né? Ia bancar os 4 protótipos, as 4 motos, e depois elas iriam à votação dentro da própria empresa, né, da própria organização, e os pontos de destaque de cada veículo, né? Ou seja, tinha que ter um melhor design, melhor aerodinâmica, mais leve, mais potente. No final das contas, ainda tinha que ser melhor do que os números da Suzuki, que criaram um modelo que foi o mais rápido do mundo de pista. E chegaram, né, num modelo e criaram, e a Kawasaki pegou esse modelo e lançou na linha de produção. Aí é diferente, né? É uma competição sadia para evolução ou para caráter de decisão da empresa, né? E não profissionais que um sente que o outro está crescendo, não, pô, então eu vou competir porque eu quero ser melhor do que ele. Né? Isso já se torna perigoso. Então brincam, trocam favores, ajudam, lideram. Então, comportamentos verbais e não verbais aplicado, né, na facilitação ou na dificuldade de você se relacionar. Comunicação, cooperação, respeito e amizade. Né? E o outro é a referência para o eu. Né? Você pegar um profissional sendo a referência para você, você sendo a referência para outro. E passando mais tempo no trabalho, mínimo 8 horas por dia, ou seja, 1/3 da nossa vida. Outros trabalhadores trabalham mais do que se divertem fora, se divertem com o trabalho, né? O volume de trabalho, de serviço fora do ambiente corporativo também sendo maior. Então, no mínimo, 1/3 da sua vida você vai passar trabalhando. Escolha das relações humanas. As pessoas são diferentes.
As pessoas são diferentes. Se leva isso a sério, os relacionamentos ficam mais fáceis, serenos, sóbrios. Não dá, as pessoas não são iguais. Né? Ninguém tem que ser igual a você, ninguém tem que pensar igual a você, por exemplo. As pessoas não são e não pensam do nosso jeito. Eu acabei de comentar isso por um acaso, né? Mudar o mundo é impossível. Então temos que optar pelo óbvio, mudar a nós mesmos. Se for parar para analisar do ponto de vista político, por exemplo, né, é o que o Brasil está enfrentando de maior problema. Né? A briga da extrema esquerda com a briga da extrema direita. Ninguém é obrigado a pensar igual. Né? As pessoas pensam diferente, nós estamos vivendo politicamente, né? A extrema-direita de um jeito, a extrema-esquerda do outro, e não pensa em, ó, dessa forma é o equilíbrio, dessa forma é o equilíbrio, vamos pensar num ponto em comum. Não. No Brasil é a minha democracia, ela é a melhor. Não, peraí, a minha democracia é a melhor. Né? Não, a minha democracia é melhor que a sua democracia. Não existe uma união, a democracia, a gente se entender, todo mundo falar, a gente se entender e chegar num ponto de equilíbrio. Não. No Brasil é o choque, né, muito grande em vários pontos, né? Ou seja, o choque político se torna mais necessário para o público brasileiro. Eu acho isso muito triste, mas o choque político se torna muito mais necessário do que a educação. Os políticos se torna muito mais necessário, porque da mídia, né? Choque político da mídia. Então, o choque político é mais necessário do que chegar a um ponto comum para a saúde. Né? Então, a gente está vivendo isso aqui, por exemplo, em nossa política. As pessoas reagem de forma diferente em uma mesma situação. Então, vale a pena observarmos os comportamentos. Né? Uma situação de um problema no trabalho, uma necessidade no trabalho. Pessoas diferentes absorvem diferentes aquilo ali. Você vê como um problema muito grande, outra pessoa vê como, não, calma, não sei o quê. O outro fica muito agitado, o outro sai correndo, o outro senta e chora, né? Então, pessoas vão reagir de formas diferentes. Comportamento não assertivo. Tudo para o outro. Minha opinião não é importante. Comportamento agressivo. Tudo para si mesmo. A minha maneira ou nada. Né? Comportamento assertivo. Eu corro esse risco. Minha vida é minha responsabilidade. Tens o direito de ser você mesmo. Controle da situação, sinceridade, confiança recíproca, ser honesto, responsável, positivo, né? À vontade na relação cara a cara, falar com outras pessoas, apresentar um trabalho, um projeto, né? Sentir, entender que não é perfeito, que tem limitações, né? E sentir que está bem se o próximo estiver bem. Então, isso aqui é um comportamento assertivo. Aqui é agressivo e aqui é não assertivo. O não assertivo, ele se vitimiza. Ah, minha opinião não é importante, é tudo para o outro. O agressivo, né, ou tem que ser do meu jeito ou não é. Aí é o problema, por exemplo, das extremidades políticas, né? Extrema direita e extrema esquerda. Ou é da maneira de um ou não é, ou é da maneira do outro ou não é. Né? Já o comportamento assertivo, né, na política, a gente não consegue enxergar todos esses itens aqui. Eu não sei nem se a gente consegue enxergar algum desses itens aqui, em determinados políticos, por exemplo. Mas é o comportamento adequado. Né? Cada um tem o direito de ser o que é. Mas é claro, né, que no ambiente corporativo existem regras. Né?
de vestimenta, regras de postura. Você pode ser você. Só que só cuidado para não bater de frente com o equilíbrio da instituição, né? Senão vira um problema para o equilíbrio da instituição. Para outras instituições, já não. O equilíbrio da instituição está focado em um ponto diferente. Você tá numa empresa executiva, aí você vai chegar lá de short e cabelo bagunçado, óculos sem lente, né? Dente podre, sabe? Higiene inadequada, não vai ser um impacto muito diferente, embora tenha o direito de ser você mesmo. Relacionamento interpessoal no trabalho. Aqui, ó, acabei de falar o exemplo. Está no ambiente corporativo, a vestimenta é diferente, lá, não toma banho, vira piada, né? Embora tenha o direito de ser ela mesma. Então, os relacionamentos de trabalho são diferenciados por dois motivos. Né, do nosso relacionamento pessoal, na vida, né, fora do trabalho. Né? Precisamos funcionar bem juntos, independente do grau de afinidade que temos com as pessoas. Lidarmos com as diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento, entre outros, temos que dar resultados satisfatórios. Se está naquela equipe por algum motivo. Então, temos que procurar dar resultados satisfatórios. E quando a gente fala de relacionamento pessoal no trabalho, a gente pensa no sucesso da organização. E o sucesso da organização depende de 5 pilares do relacionamento interpessoal de trabalho, né, que a gente destaca: o autoconhecimento, a empatia, a assertividade, que a gente acabou de falar, né, a cordialidade, isso aqui é muito importante, e a ética. Outra ciência muito importante, né, ética profissional, ética na vida. Né, você pensar o que é o certo e o que é o errado. Né, e não na forma de fazer, mas existe o certo, existe o errado e não existe o meio termo. Não existe meio certo. Né? Existe o certo, existe o errado. Ou você age dessa forma, ou dessa forma está errado. Né? Componentes importantes para um bom relacionamento interpessoal: a comunicação, né, que é a capacidade de expressar-se adequadamente com as outras pessoas, né, a percepção, com estímulos sensoriais, sensações, que leva à interpretação da realidade observada, faz parte dela, começamos um relacionamento buscando no outras características que nos agradam. Né? A comunicação na equipe de trabalho, ao buscar, né, a melhor equipe, promover a integração dos membros, né? Quando todos se conhecem, se sentem próximos, então há muita empatia entre eles. Trabalhar em equipe compensa para os dois lados, tanto da empresa quanto dos funcionários. Todos lucram. A empresa tem mais resultados, os integrantes são mais felizes. Só quem sai perdendo não gosta, que é o concorrente. Gestão de conflitos consiste na escolha de lidar com cada tipo de situação. Né? Então, 5 etapas da gestão dos conflitos, né, que é o foco, né, da aula. Identificar o problema, analisar e escolher a melhor solução, colocar em prática, avaliar os resultados e fazer a manutenção dos resultados. Né? Ou seja, reavaliar. Então, identificou o problema? Você não pode chegar, está errado. Analisa e apresenta. Tinha uma teoria, né? Se você vai apontar um problema, olha 3 dedos. Ó. Se você aponta um problema, você tem que trazer no mínimo 3 soluções diferentes. Né? Ou seja, identificou o problema, analisa
escolhe a melhor solução ou opções de solução e apresenta, né? Porque apontar a distância, um problema é fácil, difícil é você buscar a melhor solução. Colocar em prática, avaliar resultados e fazer a manutenção dos resultados. Então, para selecionar um conflito, é necessário, né, pegar algumas das ferramentas que nós comentamos no início, né, saber comunicar, ouvir, perguntar. E estilo de administração de conflitos, né? Você administrar, né, a competição, a colaboração, né, evitação, acomodação, compromisso. Você saber exatamente administrar os conflitos, né, saber perceber, né, esses itens. Dicas para uma boa administração de conflitos. Procurar soluções e não culpados, né? Ah, teve um problema, está tendo um embate lá. Não se preocupa no embate, se preocupa na solução. Analisar a situação como um todo, né? Manter um clima de respeito, independente do que está acontecendo. Né? Aperfeiçoar a habilidade de ouvir e de falar, né? Seja construtivo ou fazer uma crítica, também se torna muito importante. Procurar uma solução ganha-ganha, né? Você procurar uma solução que seja bom para todo mundo. Né? Haja sempre no sentido de eliminar os conflitos, evitar os preconceitos, né? Mantenha a calma. Quando estiver errado, reconheça, realmente, dessa forma é melhor. Ou realmente, eu achei que eu houvesse entendido e acabei fazendo errado. Né? E não vá os problemas para debaixo do tapete. Ó, realmente existe uma necessidade, não vou mentir, a situação é essa. Né? Ou, desculpa, ó, fiz errado, eu acho que para eu corrigir preciso de ajuda, né? Como é que eu posso fazer para corrigir? Não sei como acertar sozinho, ensina, né? Faz comigo, e a partir dali eu vou saber como fazer. Achei que tivesse entendido, né? Pegando o link na anterior aqui. Então, são uma boa administração de conflitos, segue essas dicas. E percepção do entendimento, seja um cliente interno ou externo, né? Seja um colaborador ou um cliente externo. Você tem a sua zona de tolerância. Né? Até aqui você tolera, até aqui você tolera. Aqui em cima está relacionado ao atendimento desejado. E aqui tem o atendimento adequado. Né? E você tem essa região aqui que você tolera. Bom, necessidades pessoais. Crenças sobre o possível. Alterações percebidas. Fatores situacionais são importantes para você entender, né, fazer uma percepção no atendimento. Saber que o seu colaborador, o seu cliente interno tem necessidades pessoais, tem crença sobre o possível, alterações percebidas, fatores situacionais. E, né, nesse caso aqui, atendimento desejado, promessas implícitas, comunicação, boca a boca, experiência que já aconteceu, né, se explicar. E o atendimento adequado, né, é o atendimento previsto, é o que se espera. Então, percepção do atendimento é você equilibrar, né, como colaborador ou o cliente externo é com base na experiência dele e como você precisa atender, né, como é o desejado e o adequado. A inteligência emocional, a gente destaca, né, aqueles pontos, né, os 11 pontos que a gente já comentou. Procurar soluções não culpadas, analisar a situação, manter a clima de respeito, aperfeiçoar a habilidade de ouvir e falar,
seja construtivo, fazer uma crítica, procurar uma solução que todo mundo ganhe, haja sempre no sentido de eliminar os conflitos, evitar preconceito, e não esconder, né, problemas. Ah, esse aqui foi um problema, eu já resolvi, escondi. Só que esse problema ele pode gerar outros maiores, aí você vai vendo a raiz dele está lá atrás. Bom, técnicas para percepção de perfis pessoais, né? Arquétipos. Então aqui é bacana porque a gente faz uma análise, né, de perfis com técnicas diferenciadas. Bom, o rei, o guerreiro e o relacionamento interpessoal. Então, tipos, né? O rei, ele é entusiástico, ele é estimulador, inédito, criativo, improvisador, intuitivo, é o cara de destaque, né? O potencial, informal, persuasivo, caloroso, empreendedor. Já o guerreiro é decisivo, é prático, é determinado, dedicado, impaciente, rápido, direto, apressado, ele toma as decisões, iniciativas, ativos, objetivos, desafiadores, focados, eficientes, assumir riscos. Já os magos são os perfeccionistas, os autocríticos, autocontroladores, meticuladores, organizados, cuidadosos, persistentes, críticos, cuidadosos. Repetiu, né? Ocultam sentimentos, especialistas, sérios, né? E os amantes são calmos, agradáveis, cordiais, respeitativos, quietos, ponderados, pacientes, amáveis, compreensivos, bons ouvintes e harmonizadores. Então, são perfis diferentes, né? Que para cada tipo de vaga você faz análise. Então, para determinadas vagas é mais interessante ter, né, um desses tipos para técnicas de perfil pessoal. Então tá aqui. O rei busca resultado a longo prazo, enfatiza relações. O guerreiro busca prazo a curto prazo, pouco ênfase nas relações. O mago busca estruturação no curto prazo, né, e pouco a longo prazo, enfatiza relações. Então, fazendo uma autoanálise, né, se você pegar a sua equipe, você formar o perfil de cada um e tentar cruzar os tipos mencionados, né, você consegue, né, ter porcentagens de cada, se parecer, né, com porcentagem de cada tipo de perfil, né? E você consegue fazer uma análise do seu parceiro e o seu parceiro ele vai comparar a análise que ele fez dele. Então acaba sendo uma dinâmica interessante, fazer diferente, né? Não só fazer uma análise, mas fazer do próximo e você trocar. E a pessoa fazer uma autoavaliação com base no como ele se vê, com como o próximo te enxerga. O cara que está do teu lado todo dia, trabalhando com você, dias, meses, anos com você, ele tem capacidade de ele fazer sobre ele mesmo e fazer uma comparação, uma autoanálise. Pode pegar tranquilamente, né, essas 4 figuras para a gente usar como técnica de percepção de perfis pessoais. Tem várias outras técnicas, mas é uma técnica de você fazer o dele, ele fazer o seu, e você criar uma autoanálise a partir daí. Caramba, as pessoas me enxergam dessa forma, eu achava que eu era assim, ou então tem um ponto de melhoria, né? Isso é interessante, né? Então, por tipo, né? E o que a gente precisa destacar, né?
o rei inovador, o foco, né? O guerreiro tocador, o mago organizador, né? E o amante o integrador. Então a pergunta: para quê, o que, como e quem, né? Então precisa aprender o mago finalizar o que começou, autodisciplina. Já o guerreiro precisa ser mais humilde, controlar a impaciência e a intolerância, ouvir o próximo, né? As correções aqui, para equilibrar. O organizador precisa ter mais flexibilidade, tomar decisões mais rápidas, arriscar mais, né? E o amante, que é o integrador, ser mais trabalhar tudo a longo prazo, manter o foco, né? Então, se alguém destacar você em perfil diferente do que você imagina, é o que você precisa corrigir. Então, alguns comportamentos. No caso do rei, né, que ele age pelo encanto e persuasão, começa novos projetos, fala suas ideias e projetos, grande imaginação, calor humano, criativo, teme levar a culpa por algo que dá, exagera nas brincadeiras e horas inadequadas, porque ele acha que pode, né, sempre conta piadas, detesta análises lógicas, detesta detalhes, detesta a rotina, ou seja, tendem a ser mais extravagantes, comunicação, postura, sentimentos e acessórios que utilizam. Então, sonhador, pretensionista, eterno, adolescente, cruel, clínico, encantador, né? Os destaques, características que o incomodam, né? Então, você tem uma pessoa que é perfil muito adolescente, não sendo adolescente. Quem é desse perfil, rei, vai se sentir muito incomodado. Né? Quem é muito clínico, muito específico, ele vai se sentir incomodado. Né? Então, a característica que os incomodam, evitar, né, citar durante o processo de negociação, estar ciente, né, que este é o gargalo do rei, do perfil. Né? E características que o agradam, intelectual, estrategista, vivo, bom passatempo, né? Bondoso, perspicaz, explorar durante as interações. Né? Então, o rei está acostumado com o senhor merece. Já o guerreiro, alguns comportamentos, né? Precisa sentir o que está no controle, foca o aqui e o agora, abordagens mais rápidas, é impaciente, gosta de desafios, corre risco, teme parecer fraco, é multitarefa, detesta rotinas imutáveis, né? Ele prefere flexibilidade, detesta ser passado para trás. E alguns casos, decidido, prático, determinado, impaciente, rápido, direto, apressado, toma iniciativa, ativo, objetivos, desafiadores, focados, eficientes, assumem riscos, baseia-se nos fatos, atento ao presente, focado no concreto e realista. Né? Então, o perfil guerreiro tende a ser mais diretos e objetivos na comunicação e com estilo de vestimenta mais formal. E os perfis que o incomodam é o ostentador, mercenário, sedento de poder, materialista, brutal, insensível, destrutivo, sádico. Então, evitar citar durante processos de negociação ou conflitos e estar ciente que este é o gargalo do guerreiro. Agora, as características que os agradam, né? Explora durante o processo de negociação e conflito, ajuda, tenaz, independente, bem disposto a assumir riscos. Então, para ele, o senhor é um homem de negócios e sabe que é bom. Como é que a análise é diferente? Já o mago, olha os comportamentos, né, que ele tem, né? Lógico, objetivo, ele é mais rígido, ele é inflexível, teme errar, né? Detesta improvisações. Eles têm financiamento, pensam antes de responder. Né? Trajes formais, bem arrumado, apanhado. E as características que o incomodam.
né? Usuário, severo, incansável, tirânico, impede desenvolvimento, possível. Já as características que os agradam, né? Bondoso, exemplo para os outros, referência. Aí, explorar do lado analítico da pessoa. Né? Você repara o destaque para cada. Né? E por último, amante os comportamentos dele, né? Que acredita que cada um faz a sua parte. Outro destaque, tende a ver os outros como amigos, pensa primeiro nos outros, depois nele. Excelentes ouvintes, pacientes, preferem não expor opiniões, teme confusões, instabilidades, turbulências. Tendem a ser mais calorosos na comunicação, gostam do contato e preferem vestimentas calorosas e aconchegantes, né, que não deste contexto. Características que os incomodam: fantasioso, capachumano, caótico, demagogo, tolo. E características que os agradam: nutridor, né, protetor, cuidadoso, realizar curas, dedicados. Então, são os pontos do processo de conflitos que destacam antes. Ou seja, né, as vantagens para a sua família, puxando para o lado protetor e mediador. Tá? Então, as pessoas mediadoras têm muito esse perfil aqui. Ok, pessoal? Então, a gente chegou aqui no final, né, do nosso ponto, da nossa aula. Foi uma aula grande, né? Ali bastante. E se alguém tiver alguma dúvida ou algo a declarar, fica à vontade. Eu vou